Tá ótimo. Bom dia, obrigada pela oportunidade de explicar melhor esse caso, né? Foi ontem, tá tudo bem corrida a primeira entrevista aqui que eu tô dando depois da delegacia. Bom, vamos lá. Esse meliante, né, o Fernando, ele conseguiu o meu contato no grupo de jovens da Igreja Nossa Senhora do Brasil, que fica aqui em São Paulo. E ele fez uma abordagem falando que ele tinha um aplicativo bíblico e que ele queria me apresentar o aplicativo, enfim. Eu achei legal, falei, legal, né? Me apresenta o aplicativo. Como veio da igreja, né? A gente acaba até respondendo por WhatsApp, coisa que às vezes eu não respondo pessoas que eu não conheço. Enfim, e ele começou a mostrar o aplicativo, tudo legal. Ele falou assim: olha, é o seguinte, isso foi no começo do ano. Eu também tenho, eu represento algumas empresas de tecnologia. E eu, né, sou vereadora e sou formada em gestão pública com pós em dados inteligentes. Então, eu procuro bastante ferramentas de tecnologia, né? Aqui em São Paulo a gente tem um caso de sucesso que é o Smart Sampa. Então, eu falei, que legal, né? Ele falou, com enfoque em segurança pública. Eu falei, maravilha. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de São Paulo. Ele falou: posso apresentar as tecnologias que nós temos? Falei: claro, com certeza. Fiz um requerimento, foi aprovado na comissão, eles foram apresentar o produto deles. Ele não tinha dito qual seria o produto. Quando ele chegou lá, era a bodycam, aquela bodycam dos policiais. Como a comissão tem dois policiais, né? Tem um da Civil, que é o Kendi, e um ex-rota, que é o Sargento Nantes, eles começaram a questionar bastante, né, as câmeras, enfim, o compliance das câmeras, a tecnologia, se ficava na nuvem, enfim, uma série de informações técnicas, né, questionamentos técnicos das câmeras. Foi bem denso, assim, a comissão, então ele não conseguiu avançar ali no primeiro momento com as câmeras. Depois ele pediu uma reunião no meu gabinete, eu atendi, eu falei, olha, realmente, vocês têm que fazer o relatório, né, dos questionamentos que eu fiz, que os vereadores fizeram, para a gente conseguir apresentar uma conclusão de como foi a comissão. E aí, ele viu que não daria, assim, talvez numa coisa republicana, ele começou, não, mas veja bem, se você me ajudar, eu consigo te ajudar, um papo meio estranho. E aí eu falei, opa, isso daqui tá estranho. E me afastei. E aí ele começou a insistir muito por WhatsApp. Falando assim, olha, não, eu preciso conversar com você, o meu CEO tá mais generoso, enfim. E aí eu já entendi o que estava acontecendo, abri um boletim de ocorrência na primeira DP e topei a reunião, obviamente, gravei toda a reunião, né, como vocês podem ver, coloquei duas câmeras minhas, uma no teto e uma atrás, coloquei escuta também embaixo da mesa, um áudio, enfim, algo para fazer também a captação de áudio, então tá completinho. E infelizmente foi muito claro e era o que eu esperava, né? Ele chegou de uma maneira muito clara, falou para eu facilitar através de 2 pontos, né? Através de um projeto de lei para que isso ficasse perene e através também de tráfico de influência, né? Como eu sou presidente da comissão, se eu desse um parecer favorável, ia facilitar a licitação. Ele estava prevendo uma licitação de 3 anos, com um contrato de 20 milhões ao ano, que daria um montante de 60 milhões. Desses 60 milhões, ele começou me ofertando 5%, daria 3 milhões. Ele falou, mas a gente pode chegar a 10%, que seria 6 milhões de reais. E, enfim, depois ele disse, e para a gente firmar um acordo, eu já posso conseguir com o meu CEO, e ele ficou falando bastante o nome do CEO da empresa, que é o Wilson, nem sei se é mesmo, enfim, ainda não consegui apurar isso, mas ele falou, não, eu acho que eu consigo com o Wilson 200 mil reais antecipado para a gente firmar esse acordo, e os de 5 a 10% depois da assinatura do contrato. E aí eu dei voz de prisão, uma GCM que me acompanha fez a abordagem, deixou ele ali retido, a gente ligou para a polícia chegou, ela já estava sabendo do caso, enfim, porque eu tinha aberto o BO na primeira DP, e eles chegaram e encaminharam ele para a delegacia. E o que me chama, primeiro, parabéns, né, pela tua. Agora acho que ficou bem explicado mesmo o que aconteceu, de todo o teu planejamento mesmo de tentar pegar o cara, né? Foi isso que a Amanda nos explicou. Acho que esclarece, inclusive, muitas dúvidas que estavam tendo na internet, né? As pessoas desconfiando, mas já tinha uma câmera ali e tal. Pelo que a Amanda está dizendo, ela já tinha um contato com esse sujeito e já estava suspeitando de que algo assim seria abordado nessa conversa. Agora, né? Não sei se o Iaguinho consegue colocar a cara do sujeito quando ela fala que ele está preso. Aquela cara. Parece que ele caiu numa pegadinha do Silvio Santos. Não, e é o seguinte, mostra claramente a surpresa dele e o fato dele falar, não, mas peraí, isso aqui é comum, né? Ou seja, a cara dele mostra para mim, pelo menos, o seguinte, amiga, peraí, você tá doida? Isso aqui é normal. Isso aqui eu faço toda semana, você tá ficando louca? Eu falei, isso é corrupção, ele...
Você tá louco? Eu faço isso aqui toda semana, é minha profissão. Tipo isso, não foi, Sestaro? O que você achou dessa cena? Isso é um absurdo, a normalização no Brasil, que a gente já sabe que acontece, desse tipo de coisa. Eu posso fazer uma pergunta para Amanda? Por favor. Amanda, que nota você dá para a prefeitura, para a gestão do Ricardo Nunes frente à prefeitura de São Paulo, quando nós temos tantos escândalos em relação às licitações que a prefeitura libera, como a da iluminação, da climatização das escolas? Como é que você pensa sobre a gestão dele? Que nota você dá para a gestão do Ricardo Nunes? Olha, eu tive alguns questionamentos e eles foram amplamente solucionados, como, por exemplo, a Espetures. Né? Assim que teve indícios de corrupção na Espetures, eu fiz ofício, enfim, pedi alguma medida. Ele rapidamente trocou toda a diretoria do Espetures, colocou até um coronel, enfim, fez uma revisão de contratos, bem como o Dark Horse também. Eu também fiz um requerimento, ele também me apresentou. Então, assim, até hoje, todos os meus questionamentos, ontem, inclusive, ontem foi um dia bem complicado na minha vida. Eu sou presidente da Comissão de Segurança, como eu disse, e tenho os hotéis sociais em São Paulo, que são bem estranhos, porque os hotéis, enfim, isso aqui seria um outro programa, mas os hotéis sociais começaram ali na pandemia, tinham uma característica de política pública naquele momento, depois desvirtuou e depois, enfim, tem vários casos estranhos ali na questão do hotel social, de contratos. Eu, inclusive, chamei a secretária, convoquei a secretária de SMADS, ela foi ontem na comissão, esclareceu não só para mim, mas também para os consegues que faziam aqueles questionamentos. Então, toda vez que eu vejo algo ou que chega no gabinete ou que eu vejo, eu questiono e eu estou sempre sendo atendida e algumas mudanças aconteceram, inclusive na gestão. Então, hoje, assim, eu sou bem contemplada com tudo que eu já questionei e com todas as respostas da prefeitura. Ô, Amanda, só para te perguntar uma coisa, o cara tá preso hoje? Como é que tá a situação dele? Tá, ele tá preso, obviamente hoje tem audiência de custódia, nunca se sabe o que acontece numa audiência de custódia, né, visto o último cara que espancou a mulher, deixou lá e saiu na audiência de custódia, então é sempre... Acho que perdemos o contato aqui com a Amanda Vettorazzo, daqui a pouco... Você estava falando sobre a situação dele, então ele tá preso audiência de custódia, né? E aí só uma dúvida, ele não é brasileiro, é isso que a gente estava discutindo aqui agora. Pelo que eu sei, ele é chileno. E hoje, enfim, ele vai passar pela audiência de custódia. E é sempre uma caixinha de surpresa, né? O que pode acontecer na audiência de custódia. Tem toda a materialidade, enfim, até um dos seus jornalistas aí falou que eu cortei o vídeo, enfim, mas eu tenho o vídeo completo, né? E infelizmente a abordagem foi muito rápida, assim, o vídeo completo tem acho que 6 minutos, desde a hora que ele entrou no gabinete até a hora que eu dei voz de prisão a ele. Então, tá lá, tá tudo com muita materialidade, mas a audiência de custódia é sempre uma caixinha de surpresas, né? Eu espero que a justiça seja feita, eu acho que não vou corrigir o mundo assim, mas eu acho que é um alerta, sabe? Porque infelizmente a sensação de que, como a cara dele denunciou, né, de que isso é tão normal e tão corriqueiro, para que pelo menos, né, esses meliantes vagabundos entendam que não é, sabe? Que não é todo mundo que topa e que vai preso. Então eu espero que ele sirva de exemplo, que ele fique muito tempo preso, para servir de exemplo para os outros. Sim, para fechar, Fê. Vereadora, eu tenho duas em uma. A primeira é o que tinha, então, nesse 1 minuto e pouco que ficou em silêncio do vídeo grandão. E a outra, por que você escolheu continuar vereadora e não tentar concorrer como deputada, sendo que você teve uma boa votação? Bom, a primeira, eu não... Enfim, acho que no meu YouTube vai vídeo completo. Obviamente, no Instagram, se você coloca um vídeo de 6, 7 minutos, ele não... Enfim, o algoritmo não gosta, né? Então, a gente tem que fazer um vídeo menorzinho. Eu vou colocar no meu YouTube, até uma boa sugestão, de colocar, olha, gente, tá aqui, ó, sem corte, sem legenda, sem nada. É esse o vídeo. Inclusive, eu disponibilizei pra imprensa, eu posso disponibilizar para vocês também o boletim e também o vídeo completo. Então, não tem problema. Acho que a equipe deve ter feito o corte ali, porque precisa reduzir um pouquinho o tamanho do vídeo. E a segunda, eu queria ser candidata ao Senado. Eu, enfim, tenho uma grande indignação dos
nossos senadores. Eu acho que o Estado de São Paulo é mal representado, isso reflete no nosso orçamento, na briga pelo Pacto Federativo, mas o União Brasil, eu estou no União Brasil, não me liberou e eu queria sair no Partido Missão, que é o meu partido, enfim. Então, dito isso, não faria sentido sair no União Brasil, então eu preferi não ser candidata. E, assim, eu também amo verear, eu fico brincando, falei, gente, assim, eu sou muito feliz de ser vereadora, eu acho que é uma função muito nobre, o contato próximo à população, isso reflete nessa última semana. Em uma semana eu consegui, né, tirar uma invasora que roubou a casa de uma velhinha, consegui prender um corrupto, então eu acho que é muito pujante a política do município. Muito bem. Vini, a última, por favor. A última. Vereadora, como você disse, né? A gente sabe que casos de corrupção são casos corriqueiros aí na política, mas é muito difícil a gente ver, igual a gente viu agora, né? Em vídeo, assim. Eu queria saber se foi a primeira vez que você teve uma abordagem como essa. E também, se você me permite, o Renan Santos vai te chamar para algum cargo num eventual governo dele? Sim, o Renan, ele sofre de sincericídio, assim, eu tava ontem e ele, então, você vai ser minha secretária-geral, ele anunciou lá, enfim, de uma maneira assim como ele anunciou o vice, que eu também não sabia, o Renan é muito, ele sente muito enfim, é muito sincero, assim, meu Deus, sim, tá bom, aceito, assim, sabe, foi um pedido muito rápido, então, sim, secretária-geral. E a primeira pergunta era, desculpa? Se foi a primeira vez que você recebeu uma abordagem como essa. Tá, conversas estranhas, elas acontecem, assim, me ajuda. E aí, quando eu sinto isso, eu já rapidamente me afasto e nunca chegou, assim, a vias de fato de porcentagem, enfim, de dinheiro, nada disso. Então, como ele avançou casinhas, assim, de que, não, olha, você me ajuda e eu te dou, aí eu já, enfim, fiz o que eu fiz. Mas foi a primeira vez de uma corrupção ativa dessa forma. E eu desconheço, até pesquisei, acho que pelo menos na Câmara Municipal ninguém nunca foi preso assim, né? Eu acho que isso vereadora, tem moda que pega, isso deveria virar uma moda, assim. Sim. Queria te agradecer, viu, vereadora, pelo teu tempo aqui conosco. A gente sabe que você está com a agenda aí. Muito obrigado. Volte sempre. Gostou? Deixe seu like. Para não perder o que vem por aí, já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho.